Aleluia. Abra sua Bíblia, querido, por favor. Terceira carta do apóstolo João. Nós vamos seguindo em frente com o nosso tema sobre saúde emocional. Já estamos aí próximo do final, mas ainda precisamos ministrar um pouquinho mais sobre alguns temas que Deus vai colocando, vai nos dando, e assim nós vamos seguindo em frente, amém? Terceira carta de João, versículo 1 e 2, já decoramos, né, esse versículo que é a base da nossa ministração. E como eu tenho dito, eu espero que nós tenhamos conseguido melhorar alguma coisa, né, com essas ministrações sobre saúde emocional, né? Ao presbítero amado Gaio, a quem na verdade eu amo, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Amém? Sente, queridos, em nome de Jesus. E hoje eu quero falar sobre o tema, sobre o tópico. O tema, na verdade, é saúde emocional, mas dentro do tema, mais um tópico que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos falar sobre gratidão, sobre aprender a ser gratos a Deus. Nós falamos sobre aprender a estar satisfeito, que também tem um pouco a ver com a gratidão, mas são duas coisas separadas. A gratidão, ela é um sentimento de reconhecimento por aquilo que recebemos, por favor que recebemos, tanto de Deus como de pessoas. E você pode estar se perguntando o que tem a ver gratidão com saúde emocional. É comprovado algumas pesquisas que foram feitas, que as pessoas gratas, que as pessoas que têm esse sentimento de gratidão, são pessoas mais equilibradas emocionalmente. São pessoas que sabem lidar melhor com as suas emoções. Amém? Então é muito importante nós termos essa consciência. É muito importante nós pensarmos sobre isso e pensarmos seriamente sobre isso. Em que nível eu estou nesse sentimento de ser grato? Eu sou uma pessoa grata ou não? Eu sou uma pessoa que sabe reconhecer aquilo que outras pessoas fazem por mim? Eu sei reconhecer uma boa amizade. Eu sei reconhecer um bom amigo, uma pessoa que está do meu lado. Eu sei ser grato a essa pessoa. Mas a gratidão, ela não fica só nesse ambiente. A gratidão, ela vai além. Eu preciso ser grato e reconhecer o que Deus tem feito na minha vida. Amém? Eu preciso, é necessário, e nós vamos olhar dentro da palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Nós vamos ver que a palavra de Deus nos leva para isso. Ela nos leva para sermos pessoas gratas, termos esse sentimento no nosso coração de gratidão. E a palavra do Senhor vai nos dizer lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18.
do versículo 14 em diante, o apóstolo Paulo dá ali aos amados irmãos muitas coisas, muitas, como eu vou dizer, muitas dicas, né? E até mesmo, obrigado. Começa lá no 14, por favor. Olha o que Paulo ele fala para os irmãos. Exortamo-vos também, irmãos, que aqui ademoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua ao outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele encerra aqui, depois de dar muitos conselhos para a igreja de Tessalônica, ele encerra no versículo 18 dizendo: irmãos, em tudo dai graças. Às vezes pode parecer ou passar desapercebido esse versículo, mas esse versículo é uma das grandes chaves de sucesso para a vida do cristão, para a vida do crente, para a vida da pessoa que tem um mínimo de senso cristão. Quando ela se depara com esse texto, com essa frase, ela precisa fazer uma autoavaliação da sua vida, do seu coração. Precisa dizer para o Senhor, assim como Davi, ele dizia: Senhor, tu me conheces e me sondas. E ele dizia: vê se há em mim algum caminho mau. Esse texto nós precisamos nos debruçar diante dele, fazer uma autoavaliação e ver qual é o nível que eu estou. Porque Paulo está dizendo aqui: meus irmãos, em tudo deem graças. Ele está dizendo: em tudo sejam agradecidos. Em tudo sejam gratos. E meu irmão, quando ele está dizendo em tudo, ele não deixa nada de fora. O que ele está dizendo? Seja grato se estiver tudo bem. Mas ele também está dizendo: seja grato se tiver tudo mal. Amém? Porque ele está dizendo: em tudo sejai agradecido. Em tudo tenha na tua boca, no teu coração, uma palavra de gratidão. Só que o nosso problema, ou o problema dessa geração, é que nós vivemos num tempo, numa geração de pessoas ingratas. Pessoas que não reconhecem o favor de Deus. Não reconhecem o que Deus lhes tem dado. E alguém pode dizer: pastor, mas o que Deus tem me dado? Querido, tudo. Você acordou hoje. Diga aí para o seu irmão: você acordou hoje. Alguns mais cedo, outros mais tarde, mas você acordou. Você acordou hoje. Primeiro motivo: alguns milhares de pessoas no mundo morreram hoje. Você está vivo. Você acordou. Alguns acordaram para procurar emprego. Você acordou para trabalhar. Outro motivo:
Alguns acordaram doentes, você acordou com saúde. Então nós temos motivos para agradecer, mas o nosso problema, irmãos, é que muitas vezes, dentro 10 mil motivos que nós temos para agradecer e ser grato a Deus, a gente foca num motivo que está com problema. Sim ou não? Porque isso é do ser humano, a gente é assim. A gente tem 10 mil motivos para levantar a mão para o céu e dar glória, dar aleluia, dar glória a Deus, falar em língua estranha, sei lá, a maneira como tu te alegra, mas você tem 10 mil motivos para louvar e exaltar o Senhor, mas aí um motivo que está um problema, uma dificuldade, aí fica difícil. Então Paulo está dizendo, em tudo deem graças. Nós temos que aprender, irmão. Se eu quiser ser uma pessoa de uma saúde emocional equilibrada, melhor, eu preciso pedir a Deus misericórdia, eu preciso pedir a Deus graça, eu preciso pedir a Deus que Ele me ajude para que eu possa ser uma pessoa grata. É muito difícil, irmãos. Você, muitas vezes, conviver com uma pessoa ingrata. Ou não é? Sabe, aquela pessoa que reclama de tudo, ela reclama até do ar que ela respira. É o hard, né? Ó céus, ó vida. Nós temos que olhar para esse texto, irmãos, e entender que a palavra de Deus está cheia de exemplo de pessoas que tinham tudo para murmurar, que tinham tudo para abandonar a fé, que tinham tudo para largar. Mas eles levantavam a mão e adoravam a Deus. Leia o capítulo 11 de Hebreus. A galeria dos heróis da fé. Aí você pensa, heróis, né? Uau! Só do bom e do melhor. Só viveram coisas maravilhosas. Não, a Bíblia diz que homens que apagaram a força do fogo, cerrados ao meio. Você já pensou? Pessoa ser cerrada ao meio? Galeria dos Heróis da Fé fala que alguns foram cerrados ao meio. Os cristãos eram torturados, jogados na arena para os leões comer. Os leões ficavam 3 dias sem comer. Botava os cristãos lá na arena e soltava os leões para comer eles. Mas diz a história que alguns morriam cantando. Amém? Tinham tudo para dizer onde é que está Deus, onde é que Deus foi parar, esse Deus, esse Jesus que nós não negamos, agora está deixando aqui os leões comer a gente. Mas eles sabiam que quando eles caíam ali, eles estavam nos braços do Pai. Pastor, mas o que isso tem a ver? O senhor está exagerando? Não, querido, eu quero que você entenda que você tem todos os motivos para você ser grato a Deus. Para você ser uma pessoa grata, para você ser uma pessoa que tem motivos para louvar, que tem motivos para adorar, que tem motivos para glorificar o nome do Senhor e ter gratidão dentro do teu coração. Gratidão. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 15, Paulo vai dizer: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos.
Ele está dizendo que a paz de Deus domine o coração de vocês e que essa paz leve vocês a serem gratos. Sabe, irmãos, às vezes tem crente que parece que esquece o que Deus já fez na vida dele. Parece que esquece, parece que some da mente, some da memória. A Bíblia diz que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos gera esperança. Amém? Uma coisa que me gera esperança, irmão, é saber o que eu sou e o que eu podia ser se eu não tivesse Jesus. Aí eu vejo que eu estou no lugar certo. Amém? Então ser grato, irmãos, ser grato é uma característica, gratidão é uma das características da honra. Quem é grato está disposto a honrar. Se você é grato a uma pessoa, você está disposto a honrar aquela pessoa. Sim ou não? Quando você, antigamente era mais comum isso, né? Às vezes os vizinhos, trocavam muito presente, assim, bolo, né? Tinha isso aí. Chegava um vizinho novo, não sei o que, ia lá, um bolo. É ou não é? É ou não é assim? Então havia essa troca. Hoje é mais raro, né? Mas havia essa troca, porque era uma honra, né? Ele se sentia grato por alguma coisa que o vizinho tinha feito, né? Um favor, sei lá, ele ia lá, levava um bolo, levava alguma coisa, né? Só para variar comida, né? Então, a honra, ela faz parte, ela está ligada à gratidão. Amém? Por falar em bolo, hoje eu fui levar a ceia lá para a irmã Débora, né? E aconteceu um negócio de Deus. Ela disse: pastor, eu estou para fazer um pudim. Já fazia quase um mês, eu não fazia, aí fiz ontem. Está aqui, pastor, o pudim. Eu disse: glória, é de Deus, irmã. É de Deus. Então, querido, esse sentimento, querido, de gratidão no nosso coração vai fazer com que a gente honre, e com que a gente honre o Senhor. Eu quero te perguntar: você não é grato por aquilo que Deus já fez na tua vida? Amém? Mas qual é a honra que você tem dado ao Senhor? O que você tem feito para honrar a Deus? O que você tem feito para demonstrar essa honra, essa gratidão a Deus? Apenas dizer, irmão, é fácil. Apenas cantar é fácil. Mas Deus quer além daquilo que sai do nosso lábio. Deus quer atitudes. Não adianta nada eu dizer que eu honro a Mariana se eu não faço nada para honrar. Se eu não, sei lá, não dou um presente, um mimo, não, eu preciso fazer isso. Porque senão vai ficar só na conversa. A gratidão, irmãos, ela é expressada em atitudes. Não dá para dizer que eu sou grato a Deus se eu não expressar essa gratidão em atitudes. É interessante, irmãos, que gratidão tem a ver com visão. No hebraico, o judeu, na verdade, ele tem uma visão diferenciada. No hebraico, a palavra gratidão, ela é hakara tová. Diga aí, hakara tová. Não sei como é que está o meu hebraico, né? Vou falar com o Saião, ligar para ele perguntar, né? Mas é isso aí, hakara tová. Eu sei porque lá quando nós fomos a Israel, tinham umas 2 ou 3 expressões que o tová ia no final, né? Então eu digo, então está dentro.
Hakara Tová, mas Hakara Tová vai mais além do que gratidão. Ela fala de um princípio de vida. O que significa Hakara Tová? Hakara Tová tem a ver com a maneira que eu olho a vida. Lá em Mateus 6,22, Jesus vai dizer que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será o quê? Luz. Amém? Então, depende da maneira como eu vejo. Olha só que interessante. O judeu, irmãos, ele procura ver gratidão em tudo. Então ele entende, por exemplo, se aconteceu um bem, um favor, ele é grato a Deus por aquele favor, por aquela bênção, por aquilo que Deus deu a ele. Mas se aconteceu algo ruim, ele agradece a Deus pela oportunidade de aprender com aquilo de ruim que aconteceu na vida dele. Amém? Essa é a expressão Hakara Tová. É a maneira como eu enxergo as situações. E eu achei interessante, eu vi isso na prática de um judeu, irmão. Alguns meses atrás, vocês devem ter assistido em algum jornal, um menino, filho de um jornalista, lá para cima, não sei se é Paraíba, Fortaleza, Bahia, não me lembro, ou São Paulo, eu não me lembro agora o lugar. Só sei que ele estava na praia, num apartamento antigo, os 2 filhos, ele tinha saído para correr no calçadão, a esposa estava com os 2 filhos, e o menino de 5 anos se escorou na janela. E eu não sei qual é que era da janela, a janela cedeu, o menino caiu, foi levado para o hospital, não resistiu, morreu. Menino de 5 anos. E eu vi o pai da criança, esse jornalista que é judeu, o cara dando entrevista, claro, ele estava contristado, ele estava triste, tinha perdido o filho, mas, cara, eu olhando o cara falar, eu me colocando no lugar dele, e se eu tivesse perdido um filho, eu não teria como estar falando daquele jeito, sei lá. E ele começou a falar coisas boas do menino, e ele começou a enxergar alguma coisa boa daquilo que tinha acontecido. Aí ele contou que uns meses antes, o menino, ele incentivava os filhos a juntar dinheiro, e daí chegava no final do ano, eles eram livres para fazer o que quisesse com aquele dinheiro. E o menino, aquele ano, no Natal, ele disse: pai, eu não quero comprar nada. Aí ele ficou meio assim, né? Ele disse que o menino disse: pai, eu quero reunir toda a nossa família, os tios, os avós, eu vou pagar sorvete para todo mundo. Ele disse: olha, ele já estava se despedindo da gente, mas agora ele está num lugar melhor. Eu disse: Hakara Tová. Você está me entendendo, meu irmão? Eu estou trazendo um exemplo aqui extremo, né? Que Deus nos livre e nos guarde em nome de Jesus, de tragédias, de situações. Mas quando você tem essa consciência de olhar para a vida e ter o sentimento de agradecer, não somente pelo que é bom, mas também pela oportunidade de ser provado. Russell Shedd, um pouco antes de morrer, sofrendo de câncer, ele diz: eu louvo a Deus por me permitir passar por esse câncer, porque em toda a minha vida eu nunca praticamente tive sofrimento. Agora eu estou tendo a oportunidade de experimentar um pouquinho de sofrimento. Eu disse: Jesus, esse cara é crente. Só que às vezes, irmãos, o que acontece na prática com os crentes é outra coisa. Vou sair da igreja,
Olha aí, o que adianta eu estar na igreja? Olha aí o que eu estou passando. Não, irmão, em tudo você deve dar graças ao Senhor. É fácil? Claro que não. No momento da dificuldade, no momento da dor, no momento do sofrimento, não é fácil. Mas é isso que nós temos que buscar em Deus. E se nós olharmos para a palavra, irmãos, nós vamos ver o salmista, no Salmo 116, versículo 12, ele dizendo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Por todos. O salmista aqui, ele sabe a realidade, e ele sabe que não há como ele dar nada ao Senhor, ele sabe que não há como ele pagar ao Senhor por todos os benefícios, por tudo que o Senhor tem feito por ele. Então a única maneira dele poder agradecer ao Senhor é louvar ao Senhor, é louvar, é adorar. Se você for olhar os Salmos, você vai ver que nos Salmos a palavra do Senhor está cheia de gratidão. O salmista dizendo: rendei graças ao Senhor, entrai no seu santuário, louvando, adorando, exaltando. Só que o nosso problema, irmãos, é que muitas vezes, ao invés de louvarmos, de adorarmos, a gente murmura. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: vamos murmurar menos e vamos louvar mais. Amém? Vamos murmurar menos e ser mais grato. Sabe, queridos, como eu falei, nós estamos vivendo num tempo difícil. Paulo alertou sobre isso. Você quer ver lá em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1, Paulo ele dá ali alguns comportamentos humanos que seriam notados nos últimos tempos. Olha o que ele diz: sabe, porém, isso, que nos últimos dias. Será que nós não estamos nos últimos dias? Quem concorda aí? Então, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, só pensa nele, está nem aí para os outros, avarentos, colocando o dinheiro acima de tudo, o dinheiro acima das pessoas, né? Avareza, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Eita glória, vai falando, Jeová. Ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, desse se afasta. Você viu quem está no meio dessa gente aí que Paulo colocou? Ingrato. Ingrato. Pessoas ingratas, pessoas que não são capazes de reconhecer aquilo que Deus fez. E se eles não são capazes de reconhecer aquilo que Deus fez, eles não são capazes de reconhecer o que os outros fazem também. Olha, irmãos, eu já sofri com ingratidão. Tenho pouco tempo de pastorado, mas já sofri. De pessoas assim que você vem e abraça valendo. Aí você diz assim: esse agora vai. Ô glória! Aí daqui um pouco você vem e leva. Toma. Pá.
E aí você fica sem chão. Só que aí um dia, quando aconteceu algo desse tipo, né? E aí eu liguei para o pastor Roberto disse assim: meu querido, não foi o primeiro e não vai ser o último. Te prepara. Eu digo, papai, achei que ia receber uma palavra assim, né? Não, pai, tá. Só não é o primeiro e não vai ser o último. Porque isso aí é o que a gente mais vai encontrar. Ele disse, olha, teve pessoas que eu botei dentro da minha casa. Comeu da minha comida, dormiu debaixo do meu teto. E depois virou as costas. Pessoas ingratas. Pessoas que não sabem reconhecer. Não é que você vai ficar escravo daquela pessoa, não é isso. Amém? Não é que agora, não é nesse sentido, mas você pelo menos ter aquela consciência. Olha, quando eu estava lá embaixo, fulano estendeu a mão para mim. Sou grato a ele por isso. Amém, meus irmãos? Então, ter esse sentimento de gratidão. O próprio Jesus, uma das expressões que Jesus mais usava, irmãos, era essa: Pai, eu te dou graças. E os textos vai dizer, e tendo dado graças. Jesus sempre usava essa expressão. Não há uma oração que Jesus fez lá no Novo Testamento. Praticamente todas as orações que Jesus fez, você vai encontrar essa palavra: te dou graças, ou tendo dado graças. Por quê? Porque ser grato para Jesus era uma questão de princípio. Amém? Para Jesus era uma questão de princípio. E olha que Jesus não precisava estar aqui. A Bíblia diz que ele deixou a sua glória, deixou o ambiente que ele vivia para estar no nosso ambiente. Mas mesmo assim ele era grato ao Pai, mesmo sabendo tudo que ele iria passar, mesmo sabendo tudo que ele iria sofrer, ele tinha a capacidade de ser grato em todos os momentos. Eu tenho pedido a Deus, irmãos, eu, Jonas, tenho pedido a Deus: Senhor, me ensina a ser grato. Amém? Ensina a ser grato por tudo que o Senhor tem me dado, pelo pão de cada dia. Eu disse aqui quarta-feira, irmãos, que às vezes a gente esquece até de orar para agradecer a comida. Não é? Está com tanta fome, tô com fome. Nunca me esqueço, uma vez nós estávamos lá no quilômetro 1, fomos comer uma laminuta e eu estava varado de fome, né? Mas assim. E a Lívia era pequena ali, quer dizer, pequena ela é ainda, mas ela era menor ainda, né, em idade. Ela tinha uns 5 aninhos, 6 aninhos. E aí eu cheguei e já ia, né? Ela, pai, não vamos orar? Eu disse, é verdade, filho. Porque, irmãos, a gente está tão acostumado com o pratinho de comida, né? Ela não é? Está tão acostumado, né? Meio-dia, de noite, cafezinho. Está tão acostumadinho, comida na mesa ali. Mas deixa faltar um dia para ver. Deixa faltar um dia para ver. Eu falei aqui quarta do pastor Marcos Rosênio, né? Que ele foi para a África. Acostumado aí nas igrejas aqui, né, no Brasil, vem aqui para o litoral, é churrasco, é peixe assado, né? É tudo. Aí ele foi para a África, depois de um culto de quase 5 horas, ele louco de fome, esperando, né? Disse, agora chegar aquele banquete, né? Chegou lá, tinha um panelão
Ele disse, pelo tamanho da panela, ele disse, opa, tem coisa boa aí. Aí quando ele olha assim, né? É só umas cabeças de peixe boiando assim. Aquele caldo assim, chegava a ser meio cinza, um negócio assim. Com farinha. Era o que tinha para comer. E ele teve que dar graça. E comeu. Amém? Então nós temos que ser gratos a Deus, irmãos, e nós não podemos nos esquecer, porque infelizmente o ser humano ele tem memória curta para algumas coisas. Lá em Lucas, no capítulo 17, versículo 10 a 19, eu não vou ler todo o texto, mas Jesus ele começa dizendo, assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos só o que devíamos fazer. Meu Deus, diga comigo, misericórdia. Jesus está dizendo aqui, abrindo parênteses, não tem a ver com a mensagem, né? Mas ele está dizendo que aquele que faz o que é mandado deve se considerar servo inútil. Agora eu pergunto, e aquele que não faz nem o que é mandado? Fecha parênteses. E aí Jesus continua aqui, ele vai falar, vai acontecer a história, Jesus está indo para Galiléia, mas ele passa por uma aldeia, ou próximo a uma aldeia de leprosos. Só para que você entenda, naquela época, o leproso em Israel, se ele fosse diagnosticado, considerado um leproso, ele tinha que sair da sua casa, ele não podia viver com as pessoas. Ele tinha que ir para uma aldeia onde só tinha leprosos. Tocar num leproso, ou tocar, por exemplo, se um leproso tinha tocado numa colher, ou numa toalha, alguma coisa, e vinha alguém e tocava naquela toalha, naquele objeto, o cara era considerado impuro, tinha que se purificar 7 dias, não podia entrar no templo, porque ele tinha tocado numa coisa que um leproso tinha tocado, só para que você entenda. Se a pessoa visse um leproso a 100 metros, ela tinha que gritar, leproso, leproso, para que outras pessoas não se aproximassem. Então a vida do leproso não era fácil. Era algo terrível, ele era arrancado do seio da sua família. E a Bíblia vai dizer que Jesus está passando, quando de repente 10 leprosos encontram Jesus e pedem misericórdia para Jesus. Jesus olha para eles e diz, apresentem-se ao sacerdote. E se apresentar para o sacerdote, os leprosos tinham que fazer isso de quando em quando, por quê? Porque muitos, naquela época, o diagnóstico era muito visual. Então, se a pessoa tinha uma doença lá de pele, que eles achavam que era uma lepra, né? Já entrava para o mesmo barco. Então, às vezes a pessoa não tinha lepra, mas ela estava lá no meio, e ela ia lá, se apresentava para o sacerdote, quando via estava curado. Entende? Então, quando Jesus manda eles para o sacerdote, aquilo para eles foi, é mais do mesmo, né? Só que quando eles estão indo, a Bíblia diz que eles são milagrosamente curados. Amém? O milagre acontece. Só que a reação deles é que foi inusitada. Ao invés deles voltarem, os 10, para agradecer a Jesus, só um volta. E a Bíblia diz que o que voltou ainda era estrangeiro, nem era de Israel. E aí Jesus se surpreende e pergunta, vem cá, não foi 10 que eu curei? Foi 10? Pois é, Senhor, os outros já foram lá se apresentar para o sacerdote.
Os outros já estavam pensando na festa, os outros já estavam pensando na família, os outros já estavam pensando, agora eu vou poder voltar para casa, vou poder dormir na minha cama, vou poder, né? Estava tudo lá eufórico, mas só um voltou para agradecer. O que isso se chama, irmãos? Ingratidão. E infelizmente tem muitas pessoas dentro da igreja com esse sentimento dos leprosos. Deus já fez, Deus fez milagre nas vidas, Deus restaurou, Deus mudou, Deus transformou, e não há no coração dessa pessoa esse sentimento de gratidão. Tinha um irmão, não me lembro o nome dele, eu tinha por volta de 14, 15 anos, nós íamos lá nos Passinhos, né? Quem conhece Passinhos aí? Pouca gente, hein? Passinhos lá é quem vai para Palmares, né? Hoje tudo asfaltadinho. Antes era aquele chão batido bem bacana, aquelas costeletas assim que você andava 17 quilômetros, você chegava lá batendo a língua, né? Batendo os dentes. E tinha um irmão lá, que o irmão já era mais velho, e as primeiras vezes que eu ia lá, eu achava muito estranho. Ele ficava o culto inteiro de pé, com a Bíblia aberta e louvando, culto inteiro de pé, ele não sentava. E ele era muito alegre, ele estava sempre renovado e tal. Eu disse, eu ficava meio assim, né? Esse irmão, coitado, né? Assim. Aí um dia eu fui descobrir a história do irmão. O irmão estava mais de 25 anos numa cama. Não podia andar. Uma doença degenerativa, incurável. E ele recebeu o milagre. Ele foi curado. Então, quando ele estava na igreja, aleluia, ele dizia, eu não posso sentar diante daquele que me curou. Eu preciso ficar de pé. Aí eu disse, toma. Quem mandou tu não saber? Você está me entendendo, meu irmão? Havia um sentimento de gratidão naquele irmão que ele não conseguia sentar. Porque ele disse, como que eu vou sentar diante daquele que me tirou de uma cama de 25 anos? Esse irmão já está na glória. Então, nós não podemos, amados, perder o sentimento de gratidão, o sentimento de ser grato ao Senhor, o sentimento de ser grato às pessoas que nos ajudaram, pessoas que sempre estiveram ao nosso lado, que foram bênção na nossa vida. Procure lembrar disso. Não deixa isso ir embora. Amém? E você vai ver que Deus vai trazer a você esse sentimento, né, de gratidão mais profundo, vai trazer a você uma saúde emocional melhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero